O Globo de Ouro está de volta depois de ser adquirido por um grupo de empresas e investidores, porque a Associação de Jornalistas Estrangeiros de Hollywood não era diversa o suficiente e estava vendendo votos por barras de chocolate. Na verdade, por champanhe e viagens para Paris. Mas eles não querem que você se lembre disso. De qualquer forma, se eu puder resumir a premiação em uma palavra, ela foi... Tá, tô zoando. É claro que não foi tão sonolento assim. Uma votação do BBB pode ser mais sonolenta do que o Globo de Ouro. Mas na verdade foi aquela música do Lulu Santos. Você conhece a letra? Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. De qualquer forma, eu tô aqui para comentar o Globo de Ouro 2024 naquele esquema. Já que eu não posso exibir imagens da premiação porque eu não quero receber strike do YouTube, pelo menos eu coloco fotos e vocês ficam ouvindo os meus comentários sobre tudo o que aconteceu na noite de ontem. Ah, como é bom publicar vídeo às 7 da noite, porque a gente tem tempo para descansar, gravar tudo com calma, editar com mais calma ainda e pensar em todas as piadas que eu vou falar nos próximos 10 minutos ou mais desse vídeo. Foi uma cerimônia protocolar e meticulosamente planejada para evitar as gafes. O cuidado para evitar comentar todo o hiato e as polêmicas que resultaram na pausa do evento foi claramente notado por todos que acompanharam o que foi exibido pela CBS na noite de ontem. Detalhe, a CBS teve que enfrentar nada menos que o Sunday Night Football, que finalizava a temporada regular da NFL, esporte esse que é a maior audiência da TV norte-americana. E aqui, logo no começo do evento, a gente teve talvez o seu maior problema, que foi o apresentador Joe Coy. E aí não adianta ele dizer que é de origem filipina e que ele foi anunciado às pressas. Ele foi chamado para apresentar o Globo de Ouro, faltando 10 dias para o evento acontecer. Parabéns, organização do evento. Vocês não faziam a menor ideia do que vocês estavam fazendo. De tanto medo em chamar uma Tina Fey, uma Amy Poehler ou um Rick Gervais e eles estragarem com tudo falando sobre todas as polêmicas do sistema de votação do Globo de Ouro, eles chamaram um comediante que fez piadas machistas e misóginas contra Taylor Swift e Meryl Streep. Olha, recomeçou legal o Globo de Ouro, sinal que eles não conseguem se esquivar dos problemas, mesmo quando eles tentam com muita força. Foi uma fala desagradável, constrangedora, e ele só piora quando ele diz que ele é um comediante de origem filipina, dando a entender que os filipinos ou norte-americanos de origem filipina são todos sem noção, quando na verdade não são, é só o Joe Coy que é desse jeito mesmo. Por outro lado, esta, que poderia ser uma tortura televisionada, foi marcada pela rapidez na entrega dos prêmios. Ou seja, o tempo máximo concedido de janela de programação, que foi de 3 horas e 20 minutos, foi cumprido com 10 minutos de antecedência. Foi um evento mais curto do que o programado e todo mundo agradeceu por isso. Eu mesmo pude dormir mais cedo e ter 10 minutos a mais de sono é importante para alguém da minha idade e para vários jornalistas que acompanharam a premiação, tanto nos Estados Unidos, como principalmente no Brasil, porque o fuso horário atrapalha. Nós tivemos alguns momentos de sinceridade nos discursos, como, por exemplo, o diálogo entre Kerry Russell e Ray Romano sobre a qualidade dos produtos hollywoodianos. Queda de qualidade, na verdade. E assim, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas o descolamento da opinião dos jornalistas estrangeiros em relação ao público pode custar muito caro para Hollywood a médio e longo prazos. A gente reclamou nos anos anteriores de um Oscar descolado dos blockbusters e priorizando os filmes que são considerados de elevada qualidade cinematográfica em detrimento dos filmes que dão maior bilheteria, e a gente tem que repensar esse conceito entre qualidade e popularidade. É claro que podemos combinar os dois, estão aí os exemplos de Oppenheimer e Barbie, mas não podemos deixar de lado os filmes que levam as pessoas aos cinemas, que ainda levam as pessoas aos cinemas, porque claramente o público está mais propenso a ficar em casa para assistir pelo streaming. Isso é, se as pessoas seguirem assinando os serviços de streaming em as plataformas como Netflix, HBO, Apple, Amazon,
que só aumentam de preço a cada 3 meses. Mas isso não é assunto para este momento. Outro discurso interessante foi da Margot Robbie, que agradeceu a todo mundo que foi de rosa nos cinemas para assistir a Barbie. E, aliás, o fenômeno Barbenheimer foi lembrado algumas vezes durante a premiação, e é interessante ver como o filme da Greta Gerwig foi meio que boicotado, se bem que é uma disputa um tanto quanto injusta, já que Oppenheimer claramente tem a preferência da crítica e é um filme de excelente qualidade, mas ignorar todos os recados dados no filme baseado na boneca mais popular do mundo é um tanto quanto desconcertante, porque eu conheço algumas pessoas que não foram assistir Barbie pela pré-concepção estabelecida de que o filme seria fútil, porque conta a história de uma boneca que foi fútil por muitas décadas. Mas essa pré-concepção estabelecida é um tanto quanto burra, porque este é um dos melhores filmes do ano, é um dos filmes mais inteligentes, com uma narrativa ácida e provocativa. Para mim, Barbie é o filme do ano, é o filme que define essa temporada, e a própria Meryl Streep concorda comigo porque foi o filme que salvou muitos empregos em Hollywood, na opinião de uma das atrizes mais amadas e bem-sucedidas da história. Mas talvez um dos pontos mais altos da noite foi o discurso da Lily Gladstone, de Assassinos da Lua das Flores. Ela venceu na categoria de melhor atriz em filme de drama e se tornou a primeira atriz de origem nativa americana a receber um Globo de Ouro. E é sim um momento histórico. Ela começa o seu discurso de agradecimento falando na língua nativa, que ela fez questão inclusive de levar a mãe na premiação e destacar que foi a mãe que incentivou ela a aprender o idioma dos seus ancestrais e da sua origem étnica, e o quanto que é importante ver a restabelecimento e a correção histórica em relação aos nativos norte-americanos, aos índios norte-americanos. Isso está acontecendo em diferentes frentes. A gente viu a Marvel Studios criar a Kahhori especificamente para o Marvel Cinematic Universe para o 6º episódio da 2ª temporada de What If. Se vocês quiserem eu falo mais sobre isso, porque é sim um momento muito importante do mundo do entretenimento. E por mais que as pessoas se irritem com essa reparação histórica feita aos nativos norte-americanos, ela é necessária, ela é importante. É uma briga de séculos que acontece no país norte-americano e que muitos de nós brasileiros não entendemos por que esta briga é válida, por que essa reparação histórica é válida. A gente não sabe o quanto que os nativos norte-americanos sofreram e foram enganados e dizimados pelos colonizadores e seus descendentes. Enfim, é bom ver Hollywood abrindo os olhos para isso e melhor ainda ver John Wayne rolando dentro do túmulo. De um modo geral, foi uma cerimônia muito funcional, mas também burocrática. Ela não apresentou muitos problemas, mas também não apresentou muitas novidades no formato. E inclusive foi criticada pela falta de surpresas e pela previsibilidade. Aqui a gente tem um claro contraste com a essência mais imprevisível do Globo de Ouro raiz, e a gente vê também que faz falta ter uma Tina Fey, uma Amy Poehler ou um Rick Gervais na apresentação. O esforço dos produtores para fingir que nenhum dos pontos polêmicos envolvidos nos eventos passados dos bastidores ficassem em evidência ou que fossem lembrados. E o problema é que a gente jamais vai esquecer do que aconteceu. E olhar para esse Globo de Ouro engessado de hoje só nos faz fixar a nossa memória para tudo o que rolou no escândalo recente que os jornalistas ou os membros da Associação de Jornalistas Estrangeiros tentam esconder de forma até desesperada e a todo custo. Vamos falar agora um pouco mais dos vencedores do Globo de Ouro. Da batalha em particular do Barbenheimer, o filme do Christopher Nolan saiu como claro vencedor desse primeiro round. E eu digo isso porque essa foi a primeira de várias premiações que vão acontecer até o Oscar, que tem data prevista para 10 de março. A gente tem o prêmio dos críticos, o prêmio dos sindicatos dos atores, dos roteiristas. Então, o Globo de Ouro, que não tem mais tanta influência na escolha do Oscar, foi o primeiro round apenas. Se bem que esta visibilidade que esses filmes receberam nas vésperas da data da votação para a escolha dos finalistas ao Oscar, que essa votação acontece em 11 de janeiro, pode sim ter influência entre os votantes nos aspectos midiáticos
e naquela influência do tipo, quem vai votar tá de olho naquilo que os jornalistas observam como as melhores escolhas do ano. Mas há alguns anos que a gente vê que a visão dos jornalistas é bem diferente da visão de atores, produtores, roteiristas, enfim, todos os envolvidos em Hollywood. De qualquer forma, Oppenheimer é o grande vencedor do Globo de Ouro com 5 prêmios, incluindo melhor filme dramático e melhor diretor. Claro que Christopher Nolan venceria esse prêmio, se bem que a gente tem algumas surpresas no meio do caminho, principalmente vindo de Anatomia de uma Queda, e eu falo mais sobre isso daqui a pouco, mas claramente Oppenheimer sai na frente na corrida do Oscar. Mesmo com todo o sucesso de bilheteria, Barbie não conquistou os prêmios principais, levando apenas justamente o prêmio de melhor filme com bilheteria alcançada e melhor canção original, e aqui Billie Eilish vai ganhar o Oscar de melhor canção original por What Was I Made For, que é uma música que aparece em um momento muito importante do filme, um momento de, sem dar spoilers, um momento decisivo para a protagonista, e eu acredito que é uma música que se encaixa perfeitamente na vibe do filme. Repito, para mim Barbie é o filme do ano, ele ajudou Oppenheimer a ter essa visibilidade toda, e ajudou ao cinema a sair de um ano de 2023 que poderia ser de desastre completo. De novo, quando a gente olha para os filmes de heróis, que são um fracasso de bilheteria, com exceção, provavelmente, de Guardiões da Galáxia Volume 3, a gente sente que boa parte do que impulsionava Hollywood, que eram os filmes de ação e aventura e os filmes de heróis, simplesmente naufragou em um ano em que as pessoas repensaram a sua relação com o cinema. E insisto, Hollywood precisa olhar para as respostas do público nas bilheterias, para a ausência de público nas bilheterias, para repensar as suas mecânicas, para poder manter a audiência nas salas de cinema. Rever a visão de negócio é algo que a TV fez melhor, principalmente a TV a cabo, ou chamada TV de prestígio. Eu não sei por que recebe esse nome, mas alguém achou que isso valeria a pena. Bom, HBO e FX ganharam prêmios relevantes. Succession, que é uma excelente série dramática, e The Bear, que é uma surpreendente série de comédia, venceram nas categorias principais. E também a gente tem uma certa queda no streaming ou no seu prestígio, já que nos anos anteriores, no Globo de Ouro, a Netflix meio que mandou nas suas categorias correspondentes à televisão. Se bem que a Netflix não saiu de mãos vazias. Uma série que até surpreendeu, no caso minissérie ou telefilme, que surpreendeu nas escolhas dos jornalistas da associação, foi Treta, que ganhou os prêmios principais. Melhor telefilme ou minissérie, melhor ator e atriz de telefilme ou minissérie. Para quem não sabe, essa série fala sobre um evento que acontece com praticamente qualquer pessoa em todos os dias, em qualquer lugar do mundo. Um acidente de trânsito. Uma batida entre 2 carros resulta em um duelo entre 2 pessoas que não estão dispostas a abrir mão de suas posições e querem estabelecer a vitória a todo custo. Mas no fundo, eles sabem que nenhum dos dois vai sair vencedor desse conflito. Então, fica a dica. Succession, belíssima série dramática que chegou ao final na HBO. The Bear, que está disponível no Brasil pelo Star Plus, ou enquanto o Star Plus existir, depois vai para o Disney Plus, obviamente. E Treta, que é a minissérie da Netflix, ou antologia, ou, enfim, dentro da categoria de telefilme, minissérie e antologia, foi a grande vencedora. Porém, esse Globo de Ouro também se destacou pelo conservadorismo das escolhas, mas também por algumas surpresas e novidades bem interessantes. Conservadorismo na visão desse cinema de prestígio, cinema de arte pela arte. Não que isso seja algo ruim, mas isso descola da preferência do público. Filmes como Pobres Criaturas, que é a versão feminista do Mito do Frankenstein, dirigida pelo Yorgos Lanthimos e estrelado pela Emma Stone, precisam estar no cinema e merecem a visibilidade que receberam. Esse filme ganhou como melhor filme de musical ou comédia, superando inclusive Barbie, e melhor atriz de musical ou comédia, Emma Stone, foi devidamente premiada. Ele vai estrear no Brasil ainda, então vale a pena ficar de olho nesse filme
assim como também vale a pena ficar de olho em Anatomia de uma Queda, que é um filme francês que em algumas cidades estreou nos circuitos alternativos e ganhou prêmios importantes, é o favorito para vencer a categoria de melhor filme internacional no Oscar. E O Menino e a Garça, em um ano onde todo mundo apostava que Homem-Aranha, através do Aranhaverso, e Super Mario Bros. O filme eram favoritos para melhor filme de animação no Oscar, a gente se esqueceu que o Hayao Miyazaki fez o seu primeiro filme em pouco mais de 10 anos, e o Estúdio Ghibli, assim como o Miyazaki, venceram o primeiro Globo de Ouro de suas respectivas trajetórias. E eu tenho quase certeza que a Academia de Hollywood vai aproveitar essa, que é uma das últimas oportunidades para premiar o Hayao Miyazaki, e O Menino e a Garça deve vencer como melhor longa de animação, para a tristeza dos fãs da Marvel, que vão sair de mãos abanando. Bom, quem sabe nas categorias técnicas, mas o grande prêmio de melhor filme de animação, infelizmente, não vai para Homem-Aranha através do Aranhaverso. E não tem nada de injusto nisso. O trabalho do Miyazaki é simplesmente espetacular. De novo, para aquelas pessoas que querem ver um filme de animação que é sensível, é diferente de tudo e tem um formato inteligente muito bem feito, procure por A Viagem de Chihiro e me agradeçam depois. Bom, o resumo da ópera do Globo de Ouro. Essa tendência de premiar filmes autorais como Oppenheimer e Pobres Criaturas em detrimento de blockbusters comerciais reflete uma escolha por obras de maior qualidade artística, mas estabelecendo uma distância do grande público e de suas preferências. Em um ano de queda na bilheteria, a indústria cinematográfica busca refúgio na qualidade com escolhas que são consideradas conservadoras. E isso se refletiu na primeira premiação relevante pré-Oscar. Essa é uma estratégia que não está funcionando, que não funcionou nos últimos anos, na opinião de muitos especialistas, e que pode levar o cinema a uma crise profunda através do descolamento do público com essas escolhas, digamos assim, eu não digo elitistas, eu entendo, acho que todo mundo tem o direito de votar naquilo que gosta mais, mas ignorar os blockbusters pode ser um problema. O Globo de Ouro até que tentou corrigir isso com essa categoria de campeões de bilheteria, mas nas demais categorias isso não foi o suficiente, pelo menos na opinião de boa parte do público. As premiações estão refletindo uma mudança de foco, priorizando a qualidade artística e sinalizando uma possível volta do cinema de premiações tradicional. E esse descolamento do público já resultou uma queda de audiência da TV em um primeiro momento, e na atual queda no volume de pessoas nas salas de cinema. Vamos esperar para ver como é que foi a audiência desse Globo de Ouro e dessa volta de uma premiação que teve a sua imagem manchada por todas as polêmicas do passado. E repito, essa premiação não é o melhor termômetro para o Oscar. De qualquer forma, muitas pessoas ficaram acordadas até 1 da manhã para conferir quais seriam os vencedores da premiação, e algumas pessoas ficaram decepcionadas com as escolhas dos jornalistas estrangeiros de Hollywood. O excesso de protocolo e o medo de errar foi tamanho na edição desse ano que tudo quase pareceu uma tentativa desesperada de agradar os principais nomes de Hollywood para que o evento volte a ter o prestígio e a credibilidade perdida. E nessa estratégia, a audiência que se lasque. Se você gostou do que ouviu até aqui, acesse o Eduardo Moreira para mais conteúdos de entretenimento, música, esportes, tecnologia e variedades. Eu sou Eduardo Moreira, um blogger, podcaster e jornalista de 16 anos, compartilhando visões de mundo polêmicas e disfuncionais na internet. Você pode me seguir nas redes sociais no @oeduardomoreira e obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e também vale a pena você seguir as publicações do meu blog, porque todos os dias temos conteúdos diferentes, relevantes e interessantes para você e para sua família. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.